Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a metalinguagem literária. Tá? Vou explicar o que é metalinguagem literária, vou trazer alguns exemplos de metalinguagem literária que na verdade é a literatura falando dela mesma, né? A literatura falando da própria literatura, e nós vamos ver vários casos, várias situações aqui. E se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, que eu esclareço. E veja outros vídeos também, que tem vários vídeos bons aqui no canal. Então, a metalinguagem literária é a comunicação de uma literatura com a outra, né? Na verdade, não é simplesmente uma comunicação como a intertextualidade ou a literatura comparada, que somente faz a comunicação. Então, a diferença entre a metalinguagem literária e a literatura comparada, ou a intertextualidade, é que a metalinguagem literária, ela fala, né, a literatura fala de si próprio. Por exemplo, eu sou uma pessoa e eu estou falando de mim mesmo. Então, a literatura falando dela mesma. Assim como tem a metalinguagem gramatical, a metalinguagem linguística, né, da língua portuguesa, que é a língua falando da própria língua, né? Então tem a função da metalinguística, né? A função metalinguística, a função da metalinguagem. Então, a função da metalinguagem na língua portuguesa, na gramática da língua portuguesa, na teoria da comunicação. Então, a função da metalinguagem na teoria da comunicação é a língua falando de si próprio. Então, é uma função do processo de comunicação. Então, no processo de comunicação tem o emissor, tem o receptor e tem a mensagem, né? A mensagem é aquilo que vai ser transmitido, né? E o emissor é aquele que envia a mensagem, o receptor é quem recebe a mensagem. E aí tem as funções, função referencial, que é informativo, função poética, que é mais artística, né? Mas é a função aqui que eu estou explicando aqui, né? A função principal, que é a função poética, que na verdade dos elementos da comunicação. Então, é mais artística, né? A função poética é mais artística, mais emotiva, né? A função emotiva. Então, e tem a referencial, que é mais a forma de informação. Então, tem a emotiva, a emotiva primeira pessoa, né? Predomina em primeira pessoa. A função referencial é da terceira pessoa. E então a diferença entre a literatura e o texto jornalístico, né? Uma notícia, a diferença é que o texto jornalístico, que pode ser um texto jornalístico, um texto informativo, não precisa ser necessariamente jornalístico, mas um texto informativo, que pode ser um artigo científico, um texto informativo. Então esse texto informativo, ele transmite uma informação sobre algo que aconteceu, ou sobre a explicação sobre alguma coisa, né? Descrição sobre alguma coisa, explicação sobre alguma coisa. É um texto informativo, tem preocupação somente com informação e não tem emoção, não tem expressão de emoção, é somente informação. E o texto literário, que pode ser um poema, um texto lírico, né? Pode ser um poema, pode ser um texto narrativo, um texto que conta uma história, pode ser uma narração, que pode ser um conto, um romance, uma novela, um texto narrativo. Um texto literário, ele é mais artístico, né? Então, o texto informativo, ele é mais científico e o texto literário, ele é mais artístico. Então, o que falta no texto informativo tem no literário. Então, enquanto o texto informativo somente se preocupa em transmitir informação sem a expressão da opinião do autor, o texto literário, ele é mais emotivo, é mais expressivo, traz mais expressão, ele é mais emotivo, traz expressão das emoções. É o texto literário, né? Que é um texto artístico, diferente do texto informativo, que é científico. Então, essa diferença básica aí do texto informativo com o texto literário. Então, a comunicação, a literatura comparada, é a comparação de uma literatura com outra, a comparação de uma obra literária com outra, né? De um livro, de uma obra literária com a outra, ou então a comparação de um estilo de um autor, de um escritor com um estilo de outro, a comparação de um autor com o outro, a forma de produção literária de um autor com o de outro,
o estilo literário, o estilo de criação literária de um escritor com o de outro pode ser comparado também. Além das obras que podem ser comparadas, as criações literárias de um, as obras literárias de um escritor com o de outro. Ou então as obras literárias, o conjunto de obras literárias do mesmo autor. Então aí pode ser feita a comparação. Essas comparações para encontrar semelhanças e diferenças é feita na literatura comparada. A intertextualidade a literatura comparada faz a comunicação entre as obras literárias e a intertextualidade faz a comunicação entre os textos literários, né? Pode ser entre os textos literários ou em um texto literário com um texto informativo. A intertextualidade pode fazer isso, essa comunicação e essa comparação também, né? Comparação, essa interação entre os textos, que pode ser entre dois textos informativos ou entre dois textos literários, ou um texto interliterário com um texto informativo. Essa comunicação entre os textos, essa relação entre os textos. E é feita também a comparação. Assim como a literatura comparada faz a comparação entre as obras literárias, entre os autores, entre as obras de um autor, ou entre os autores, ou entre as obras de vários autores, a literatura comparada faz a comparação de vários autores. A intertextualidade faz a mesma coisa, né? Só que ela é quase a mesma coisa da literatura comparada, que a intertextualidade ela faz com textos pequenos, faz essa comparação com textos pequenos para encontrar semelhanças e diferenças. Então são feitas essas comparações aí entre os textos e as obras literárias. E as obras literárias, entre as obras literárias, como também nos textos informativos, que tem a objetivo somente, que tem a preocupação somente de transmitir informação, tem o objetivo somente de transmitir informação, como as reportagens e as notícias. E então a crônica está entre os dois, né? Entre o literário e o informativo. Está aí no meio dos dois aí. E aí a metalinguagem, qual a diferença da metalinguagem para literatura comparada ou a intertextualidade? Então, a literatura comparada e a intertextualidade, elas são quase a mesma coisa, hein? A diferença é que a literatura comparada faz a comparação de toda a obra, até uma amplitude maior, então, de comparação, de análise das produções artísticas literárias, produções literárias e as produções escritas. Então faz a análise e comparação dessas produções literárias ou informativas também. Na verdade é literatura, então são somente literárias. Então faz a análise e comparação de um nível maior, de um grande nível. Ela está no nível maior. Então é análise e comparação em um alto nível, de uma obra toda. Então a comparação de uma obra toda com outra obra toda de uma amplitude maior. Então ela tem uma amplitude maior, pega uma amplitude maior, é mais ampla. Então ela é uma comparação de obras literárias no nível mais amplo. É a literatura comparada. A intertextualidade já é um nível menor. Então é quase a mesma coisa. Para dizer a mesma coisa, que a diferença é que a literatura comparada faz análise e comparação no nível mais amplo e a intertextualidade faz análise e comparação no nível menor, no nível pequeno menor, de pequena amplitude, nível menor. E elas têm a função de tem o objetivo de fazer a comparação com o objetivo de encontrar semelhanças ou diferenças encontrar elementos que um ponto em comum entre elas. Então essa é a preocupação, né? E esse é o objetivo da comparação entre as literaturas, da literatura comparada e também da intertextualidade. Então os dois têm o mesmo objetivo, a literatura comparada e a intertextualidade têm o mesmo objetivo, que é fazer a comparação entre as produções literárias, entre as produções escritas, as produções literárias, e encontrar os elementos que são o ponto em comum entre elas. Tá? Faz a comparação para encontrar o ponto em comum entre elas, entre essas produções literárias, entre essas obras literárias, e
encontrar o ponto em comum, ou no caso, se não encontrar o ponto em comum, apresentar as diferenças, mostrar as diferenças. Essa obra é diferente daquela por causa disso, disso, daquilo, né? Essa obra literária é diferente daquela por causa disso, disso, daquilo. Ou então, se ela for igual, essa obra literária, ela apresenta os mesmos elementos daquela outra obra literária, tem as mesmas, fala sobre o mesmo assunto, então tem os mesmos elementos dentro dessa obra literária. Então ela faz isso, né, para encontrar a semelhança e diferença entre essas obras aí, encontrar esses elementos que são em comum entre elas, ou encontrar coisas que são diferentes entre elas. Então esse é o objetivo da comparação, encontrar os pontos em comuns, e os pontos em comum, essa obra fala de uma coisa, aquela também fala da mesma coisa. Ou então, se não fala da mesma coisa, fala de coisas diferentes e mostra também que as coisas que são diferentes. Então, se mostra as coisas iguais ou diferentes que estão presentes entre essas obras literárias aí, ou os textos literários, né, que no caso é a textualidade. Já a metalinguagem literária é a literatura, assim como tem a metalinguagem linguística, a metalinguagem da língua portuguesa, a metalinguagem gramatical, a metalinguagem da comunicação, da língua portuguesa, que é a metalinguagem na gramática. A metalinguagem na gramática e na língua portuguesa, e na comunicação, na teoria da comunicação. Então, a metalinguagem na gramática e na língua portuguesa e na teoria da comunicação é a língua falando a própria língua. Então, por exemplo, um gramático pode escrever a gramática já é a comunicação, a metalinguagem linguística, né? Metalinguagem da língua, porque é um livro escrito que fala da própria língua. Então, a gramática usa a língua portuguesa para falar dela mesma. Então, a gramática já faz a metalinguagem linguística, a metalinguagem da língua portuguesa. Então, e a literatura, ela tem, um escritor ele pode escrever uma obra literária, e essa obra literária que ele escrever, ele pode falar de outra obra literária, que pode ser dele mesmo, do próprio escritor que ele escreveu há um tempo atrás. Ele pode escrever uma obra e depois de algum tempo ele escreve uma outra obra literária falando daquela primeira obra que ele escreveu, falando daquela obra anterior, daquela obra literária anterior que ele escreveu. Então ele cria uma obra literária para trazer informações, explicar sobre uma obra literária anterior que ele já tinha escrito anteriormente, um tempo atrás. Ele pode fazer isso. Ou então, não somente com a obra literária dele mesmo, como também ele pode escrever obra literária falando de obras literárias de outros autores, explicando sobre uma obra literária que ele cria, que ele escreve. Ele pode criar essa obra literária, escrever essa obra literária e criar essa obra literária falando de outras obras literárias de outros autores, de outros escritores. Então, que pode ser do mesmo país ou de outros países, de outros escritores diferentes, independente do tempo e do espaço, né? Independente se é do mesmo país, né? Nacional do mesmo país, ou estrangeiro de outro país, ou então de outro tempo, né? Pode se viver no mesmo tempo ou no tempo anterior. Então, é isso. Então, assim como existe a metalinguagem linguística, né, da língua portuguesa, em que a língua fala dela mesma, temos a metalinguagem literária, em que a literatura fala dela mesma, a literatura falando de si próprio. Então, a metalinguagem literária é a literatura falando dela mesma, a literatura falando de si próprio. E aí temos vários exemplos de literatura metalinguística, metalinguagem literária, vários exemplos de metalinguagem literária que eu vou apresentar aqui. Existem vários exemplos de metalinguagem literária que eu vou apresentar e vocês vão conhecer. Então, o rei da metalinguagem literária é o escritor Monteiro Lobato, porque ele escreve obras literárias, e essas obras literárias são várias obras literárias em que cada uma fala de outra. Então, e são obras literárias de outros autores, de outros escritores. Então temos aí, uma das obras literárias que ele escreveu é Fábulas. Fábulas é um gênero literário, é um texto narrativo em que os personagens são animais e que tem o objetivo de trazer um ensinamento. Então aí
ele escreve um livro de fábulas, e essas fábulas são de Esopo, de La Fontaine, de outros escritores que viveram muito tempo atrás. Então ele cria um livro, ele escreve um livro, ele cria uma obra literária falando de outras obras literárias, de outros escritores que viveram há muito tempo atrás, como o Esopo, o grego Esopo e o francês de La Fontaine. E aí o que? Ele já faz essa obra literária de fábulas, esse livro Fábulas, essa obra literária, que tem o nome de Fábulas, que na verdade traz esse gênero literário, fábulas. Essa obra literária, ela fala de outras obras literárias. Então essa obra literária de fábulas, ela é uma metalinguagem literária. Outros exemplos de metalinguagem literária temos a história do Peter Pan, que há muito tempo atrás um escritor escreveu essa história, o Peter Pan. Depois de muito tempo, o Monteiro Lobato escreveu um livro falando dessa mesma história, explicando sobre essa história do Peter Pan. Então, já existia a história do Peter Pan de um tempo atrás, e esse escritor ele escreveu um livro falando desse outro livro, dessa outra obra literária que já existia, que é o Peter Pan. Então, o Peter Pan é uma metalinguagem literária. Outra obra literária que é uma metalinguagem literária é o Dom Quixote, de La Mancha, Don Quixote. Ele escreveu o livro Dom Quixote, é o Dom Quixote para as crianças. O Dom Quixote é uma obra literária escrita. Então, o Dom Quixote, na verdade, é uma obra literária escrita para criticar outra obra literária, né? Miguel de Cervantes, o espanhol Miguel de Cervantes, escreveu a obra literária, acho que acredito um período no Renascimento. Naquela época ele escreveu a obra literária Dom Quixote de La Mancha, um cavaleiro louco, né, que saía pelo mundo em grandes aventuras. E ele escreveu a história do Dom Quixote para criticar as novelas de cavalaria. Então o Cervantes ele escreveu uma obra literária para falar de outra obra literária, que eram as novelas de cavalaria, que existiam no tempo da Idade Média. Então, o Dom Quixote, a própria obra Dom Quixote, a própria obra literária Dom Quixote, já é uma metalinguagem literária, porque ela já fala de outras obras literárias que existiam, que existiam há muito tempo atrás, na Idade Média. Então, esse escritor fala dessas obras literárias. Tanto que o Dom Quixote aparece, antes de se tornar cavaleiro, ele aparece lendo essas novelas de cavalaria, lendo essas histórias de cavalaria. Então aí o Cervantes, Miguel de Cervantes, escreve a obra literária Dom Quixote para falar das outras obras literárias que são as novelas de cavalaria. E o Monteiro Lobato, por sua vez, ele escreve a história Dom Quixote para as crianças, né, adaptar para as crianças, no nível mais infantil. Ele escreve essa obra literária para falar de uma obra literária que já falava de outras obras literárias. Então, o Monteiro Lobato escreve Dom Quixote, que traz informações, explicações, traz informações e explicações sobre a obra Dom Quixote, que já falava de outras obras literárias. Então, é uma metalinguagem em cima de outra metalinguagem literária. Temos a história de Tia Anastácia, né, que também é uma metalinguagem literária, né? Histórias populares, histórias do folclore. Tem mais outras obras literárias dele também conhecidas. Então, Peter Pan, Don Quixote. Deixa eu ver, acredito que tem mais outras, né? Assim, Hans Staden é uma obra literária escrita no tempo depois do descobrimento do Brasil, que o Brasil foi descoberto. Aí chegou um alemão na época, poucos anos depois que o Brasil foi descoberto, e essa pessoa veio, é um aventureiro, né, da Europa, lá da Alemanha, e veio e passou um tempo aqui no Brasil, teve uma experiência aqui no Brasil com os índios, teve uma experiência, depois ele voltou para o país dele, escrevendo um livro contra as experiências que teve aqui no Brasil. Aí esse livro já existia, então aí o que ele fez? O escritor Monteiro Lobato pegou essa obra do Hans Staden, das aventuras de Hans Staden, e criou a obra As Aventuras de Hans Staden, a obra literária As Aventuras de Hans Staden, que já existia aqui na Alemanha. Então ele criou uma obra literária que fez uma metalinguagem literária de outra obra que já existia, que é o Hans Staden.
tem mais? E tem vários outros exemplos aí de metalinguagem literária. Tem o Don Quixote, tem o Peter Pan, tem o Hans Staden, tem as fábulas e histórias do folclore também. E também tem a obra literária conhecida, que é o Pica-Pau Amarelo, que na verdade é a história, a obra literária que Monteiro Lobato criou. Na verdade, a coleção é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ele, dentro dessa coleção de vários livros, ele escreveu um livro que se chama, o nome do livro é O Pica-Pau Amarelo. E esse livro, ele fala quanto às aventuras da turma do sítio, né? E ele diz que todos os personagens dos contos de fada, dos contos de Andersen, dos contos de Grimm, dos irmãos Grimm, da Alemanha, o Andersen era dinamarquês, então o Andersen era o escritor da Dinamarca. Então ele coloca as histórias dos contos de fada, dos contos de Andersen, dos contos dos irmãos Grimm, dos contos de Charles Perrault, todos esses contos infantis, os contos de fadas, os contos, as histórias dos contos, os personagens, na verdade são os personagens, todos os personagens das histórias desses contos, desses grandes escritores, eles entram no sítio, tanto que eles tiveram que ampliar as terras do sítio para abrigar todos os personagens. Então, ele já faz ali uma metalinguagem literária de vários escritores, das obras literárias de Andersen, das obras literárias de Charles Perrault e dos irmãos Grimm. Então, ele pega todos esses livros, todas as histórias desses livros, os personagens que pertencem a essas histórias, que fazem parte dessas histórias, então ele coloca dentro da obra dele. E aí, nisso aí, ele faz uma metalinguagem literária, além de fazer uma intertextualidade, que ao mesmo tempo ele faz a metalinguagem literária, também ele faz a intertextualidade entre as obras literárias, faz a comunicação entre as obras literárias. É bem interessante. Outro exemplo de metalinguagem literária de outros autores, tem o Machado de Assis, que faz a metalinguagem literária tem um livro dele, que é o Esaú e Jacó, é a história que está na Bíblia, né? Então a Bíblia é uma produção literária. Então a Bíblia, que é uma produção literária, o Machado de Assis, ele pega aquela história da Bíblia, do Esaú e Jacó, e cria uma obra literária falando daquela história literária, daquela história que está na Bíblia, né? Que a Bíblia é uma produção literária. Então, o Machado de Assis, ele pega uma história da Bíblia e cria um livro, cria uma obra literária falando daquela história da Bíblia, que é o Esaú e Jacó. Então, Machado de Assis também cria uma obra literária fazendo uma metalinguagem literária com a Bíblia, né? Com a história da Bíblia, que é o Esaú e Jacó. Outra história da Bíblia também, que a Bíblia também é uma produção literária, né? Que também serviu de inspiração para outros escritores, a história de Jesus Cristo, né? do Evangelho de Jesus Cristo. Tem os 5 Evangelhos, né? E a escritora Raquel de Queiroz não, na verdade é a Clarice Lispector, a escritora Clarice Lispector, que é da Ucrânia, se naturalizou brasileira, e aí ela criou obras literárias falando sobre características psicológicas dos personagens, trazendo elementos universais, temas universais nas suas produções literárias, como apresenta os pensamentos dos personagens e mostra para o leitor os pensamentos dos personagens. Então ela tem várias histórias com esses assuntos aí, psicológicos, assuntos psicológicos, apresentando os pensamentos dos personagens em suas obras literárias, dos momentos cotidianos do dia a dia. E uma dessas obras é A Paixão Segundo o GH. Então, A Paixão Segundo o GH é uma criação literária da Clarice Lispector, a escritora Clarice Lispector, que fala de um momento de uma história que está na Bíblia, então, que é a Paixão de Jesus Cristo. Então ela pega a história de Jesus Cristo, e ela cria a obra literária, né, daquele momento lá da Paixão de Cristo, né, de Jesus Cristo. Então aí a Clarice, a escritora Clarice Lispector, ela cria uma obra literária com característica da metalinguagem literária, né? Então ela faz a metalinguagem literária, Clarice Lispector, nessa obra aí, que é A Paixão Segundo o GH. Outro escritor que também fala do mesmo assunto, né, que é a Paixão de Cristo, é o José Saramago. José Saramago, ele é um escritor português. Ele escreveu o livro A Paixão Segundo Jesus Cristo, A Paixão sobre
a paixão segundo ele mesmo, né, segundo o próprio Jesus. Então José Saramago ele escreve uma obra literária falando de outra obra literária, que é a Bíblia, né, de uma história da Bíblia, que é a Paixão de Cristo. Então a Clarice Lispector, tanto a Clarice Lispector como o José Saramago, eles criaram obras literárias falando, né? Aí a gente pode fazer a comparação entre os dois, a Clarice Lispector e o José Saramago, que tem um ponto em comum que é a paixão de Jesus Cristo. Então os dois escrevem um livro falando sobre Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo, de uma forma diferente. E eles fazem uma metalinguagem literária. Temos vários e vários outros exemplos de metalinguagem literária. Temos o Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele escreve uma obra literária que é A Escrava que Não Era Isaura. Ele cria essa obra literária no período depois da Semana de Arte Moderna, né? Já nos primeiros tempos do modernismo aqui no Brasil, e ele que escreve a obra A Escrava que Não Era Isaura. Então, o Mário de Andrade, quando ele escreve A Escrava que Não Era Isaura, ele faz uma referência à Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, do período do Romantismo. Então, o Mário de Andrade ele faz uma metalinguagem literária com o seu livro, que é o livro que ele escreve, que é A Escrava que Não Era Isaura. Nesse livro ele faz a comparação com outra obra. Na verdade, ele faz uma metalinguagem literária com outra obra, que é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Então, o escritor Mário de Andrade, lá em São Paulo, né, o escritor Mário de Andrade, ele cria uma obra literária falando de outra obra literária, trazendo referências sobre outra obra literária, explicando sobre outra obra literária e trazendo informações sobre outra obra literária, que é a Escrava Isaura, que depois virou novela de maior sucesso, né, de grande sucesso, que é a Escrava Isaura. Então, é isso. Então, temos vários escritores que falam, que criam obras literárias que falam de outras obras literárias. Então, isso é comum acontecer na literatura, não estranhe, né? Vocês encontrarem uma obra literária falando de outra obra literária, trazendo informações, explicações sobre outra obra literária, que isso é comum na literatura. Então, assim como no cinema, né? Você vê um filme, um cineasta ele cria um filme, e aí esse filme fala de outro filme que esse cineasta já tinha feito, né? Há um tempo atrás. Então, isso é muito comum a gente encontrar. Na televisão nós temos aí o Aguinaldo Silva, né? Ele criou na última novela dele, ele trouxe referências de uma forma bem sutis, né? Referências em alguns momentos da história da novela, ele trouxe referências de outras obras, de outras histórias, de outras novelas que já tinha feito. Então, alguns elementos que faziam referências a outras histórias de outras novelas. Então, é bem interessante. Então, isso é muito comum acontecer. As produções literárias, teatrais ou filmes de cinema, essas histórias falarem de outras histórias que já foram feitas há muito tempo atrás, que pode ser do mesmo autor ou de outros autores. Então é isso aí, essa é a metalinguagem literária. Então, é isso aí, espero que tenham gostado e tudo de bom para vocês, um grande abraço.